Sabe aquelas mães que, quando a gente vê vídeo de chá revelação, ao invés da mãe deixar o filho abraçar a nora dela, né, que tá grávida, enfim, acabaram de descobrir o que o bebê vai ser, a mãe sai correndo, assim, se atravessa na frente dos convidados e abraça o filho primeiro? É desse tipo de mãe que eu tô falando nesse vídeo, tá? Não seja esse tipo de mãe. Oi, se você não me conhece, eu sou a Brenda, eu sou mãe de dois meninos pequenos e eu tô aqui no meu canal falando sobre maternidade, relacionamentos e um pouco da minha história. Enfim, gente, esse tipo de mãe geralmente é o tipo de mãe que não soube desapegar do filho enquanto ele crescia, sabe? E eu acho que esse é o ponto que nós, mães, temos que trabalhar em nosso coração, em nossa mente, em tudo, para que a gente não crie adultos que são dependentes dos pais. Uma coisa é você amar os seus pais, você querer eles perto, você conversar com eles, enfim, isso é uma coisa. Outra coisa é você ser 100% dependente dos seus pais em tudo, como se você ainda fosse uma criança, sendo que na verdade você já é um adulto. É muito comum, e quando a gente vira mãe, a gente querer que o nosso filho faça tudo por nós e seja sempre conosco o tempo inteiro perto. Até porque quando é bebezinho, quando é uma criança pequena, é natural mesmo. A criança vai querer a mãe o tempo inteiro, precisa desse apoio emocional da mãe, de que a mãe esteja o tempo inteiro com a criança. Só que nós, mães, precisamos saber e observar os nossos filhos para que conforme eles forem crescendo, a gente vá meio que se afastando deles nesse sentido de deixar que eles sejam mais independentes de nós, conforme a idade, conforme a capacidade deles, aos poucos, para que conforme eles forem crescendo, eles vão quebrando esse apego total que eles têm com a gente e aprendendo a se virar no mundo sozinhos. Isso é extremamente essencial. Se a gente como mãe, a gente não faz isso, a gente pode até pensar, mas eu só tô amando muito meu filho, eu quero ele perto de mim o tempo inteiro, eu quero que ele me conte tudo o tempo inteiro, eu quero que ele esteja comigo o tempo inteiro, eu quero que ele seja meu o tempo inteiro. Poxa, mas o seu filho, ele é um indivíduo totalmente diferente de você. Entende? A gente que é mãe, a gente obviamente, quando a criança é pequenininha, principalmente, a gente precisa sim educar o nosso filho, mostrar pra ele o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é feio, o que é bonito, enfim. Todas as dualidades da vida a gente mostra pros nossos filhos e é fato. A gente cria esse chão para que eles possam ir pisando e se desenvolvendo e caminhando em cima disso. É nosso dever educar eles dessa forma. Mas a gente jamais pode esquecer que eles são indivíduos diferentes de nós. Quer dizer, o meu filho não tem a obrigação de ter exatamente os mesmos gostos que eu, de pensar exatamente da mesma forma que eu em tudo. Ele tem direito de ter as suas opiniões próprias e ele vai ter, é natural. E ele tem direito de ter os seus próprios gostos e eu, como mãe, preciso respeitar isso. Claro, gente, na medida da educação, né? Porque uma coisa é você respeitar os gostos dos seus filhos, respeitar a individualidade deles. Outra coisa é você deixar eles fazerem coisas que são de fato erradas. Exemplo, muitos pais dizem, ah, não, eu só tô respeitando. Eu vi uma mãe na internet, gente, que ela disse bem isso, assim, que ela tava respeitando a individualidade da filha dela, a decisão da filha dela, e a menina tinha 16 anos e ia colocar silicone. Poxa, nesse momento não é que você respeitar sua filha, é justamente você não deixar ela colocar o silicone, porque ela é muito nova para esse tipo de intervenção cirúrgica. Então, claro que sim, nós pais precisamos ter esse olhar sobre as escolhas dos nossos filhos para que a gente oriente eles, para que eles tenham as melhores escolhas. Isso começa na infância, é óbvio, se você dá uma boa educação para o seu filho em relação a essas dualidades do bem e do mal, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio. Ele tende a saber escolher melhor quando ele for escolher sozinho. Mas nossos filhos vão errar. Enquanto eles estiverem morando conosco, sim, a gente pode aconselhar, a gente pode falar, para que eles façam, né, aquilo que é o certo. Mas também, conforme eles forem crescendo, vai ter momentos que eles não vão querer fazer o que você disse. E aí você vai precisar aprender a lidar com isso de forma que você não quebre a relação que você tem com o seu filho, mas ao mesmo tempo não perca a sua autoridade de mãe. E é claro que eu falo mãe, mãe aqui o tempo inteiro, porque meu público são mães, né? Mas os pais também têm que participar nisso, tá? Então você cobra o seu marido também nesse sentido. E, gente, é uma linha muito tênue e é muito difícil mesmo a gente saber quando eu devo deixar meu filho decidir por si próprio. Às vezes é uma coisa que eu particularmente não gosto, mas o que eu levo em consideração quando eu penso sobre isso é sempre a moral e, obviamente, a minha religião. Então,
Se é uma coisa que minha religião permite e se é uma coisa que não é imoral, tudo bem ele gostar daquilo, tudo bem ele ter essa opinião diferente de mim, tudo bem ele ter um gosto diferente de mim. Agora, se é uma coisa imoral, se é uma coisa que a nossa religião não permite, poxa, eu preciso sentar e conversar com ele e explicar pra ele que não é assim dessa forma que funciona, não é na nossa casa que funciona dessa forma, e conversar, e explicar e colocar os pontos na mesa. E muito mais do que isso, fazer o seu filho de fato entender o porquê daquela decisão que vocês tomam na sua família. Porque quando é criança pequenininha, obviamente não tem muito isso, né, gente? Eu tô falando pra crianças mais velhas. Quando a criança é mais velha, é muito difícil que você fale assim, você tem que fazer isso. Por quê? Porque sim. Porque a criança já tá exigindo um pouco mais de explicação sua. E aí você precisa saber o porquê que você tá dando as suas ordens. Porque sim, a gente tem autoridade de pai e de mãe, isso é fato. Mas nossos filhos, eles não são os nossos bonequinhos que a gente pode manipular como a gente quiser. Eles precisam ser indivíduos, né? Eles são indivíduos diferentes e a gente precisa respeitar essa dignidade deles conforme eles crescem. E respeitar essa dignidade deles também é explicar algumas decisões da família para que ele entenda por que a família pensa daquela forma, por que a família decidiu daquela forma e que ele também possa ter autonomia para refletir sobre isso e decidir por si próprio quando ele for ter a sua própria família. Porque perfeitas nós mães nunca vamos ser. Então a gente vai errar na educação dos nossos filhos, isso é normal. Uma mãe precisa ser suficientemente boa para os seus filhos, entendeu? Ela precisa se esforçar para corresponder à educação que o filho dela precisa, para corresponder àquilo que o filho dela precisa e aquilo que Deus pede dela na circunstância dela, na ocasião dela. É isso que uma mãe precisa ser. Perfeita, ninguém vai ser. A gente vai errar, a gente vai brigar, a gente vai descontar a raiva, enfim, todas essas coisas. Mas a gente vai, obviamente, também aprender a pedir desculpa, reconhecer nossos erros e respeitar essa individualidade com nossos filhos. Entender que, sim, a gente tem autoridade em relação a eles, mas essa autoridade, ela não precisa ser uma autoridade autoritária, no sentido assim de que eu falo e é isso e acabou e azar o seu. Você não tem direito de falar nada, de expressar sua opinião, você só tem que abaixar a cabeça e obedecer. Isso é ser autoritário, não é ser autoridade. Autoridade é, sim, a minha palavra é a palavra final, mas eu quero te ouvir, eu quero conversar com você, eu quero estar com você. E na adolescência, isso é muito importante. Eu tenho 21 anos, eu fui adolescente há pouco tempo atrás. Então eu lembro claramente o quão importante é você ter um pai e uma mãe, né? Mas aqui falando de mãe, que te ouve, sabe? Que escuta as suas opiniões, que pensa, considera sobre o que você falou e não necessariamente ouve o que você fala e fala, tá bom, você não sabe de nada, você é muito novo, tchau, eu sei de tudo e é isso e acabou. Não, mas você ouve, você tem que buscar esse equilíbrio, sabe? De respeitar a individualidade do seu filho e entender que sim, você é autoridade em relação à vida dele ali, principalmente na adolescência, na formação da adolescência. Claro, gente, existem medidas que são mais graves que devem ser tomadas para os pais, tipo proibir alguma coisa. Mas, ao meu ver, essa proibição de algo deve ocorrer quando essa coisa está, primeiro, prejudicando seu filho, é uma coisa ilegal, é uma coisa imoral, ou uma coisa que fere a sua religião. Aí você pode, de fato, conversar com seu filho e falar, você está proibido de fazer isso porque você desrespeitou tal regra, que na nossa casa a gente pensa assim, nossa religião é assim, enfim. Contextualizar o porquê que ele vai ser proibido de tal coisa. Então, respeitar a individualidade de nossos filhos é muito difícil, porque entra nesse limiar de, opa, mas eu sou autoridade, eu tenho que mostrar pra ele que o que eu sei é certo, mas ao mesmo tempo pode ser que ele também tenha outra opinião e outra coisa pra falar, e aí eu preciso ouvir, preciso considerar o que ele falou, ver se faz sentido ou não, e aí decidir, né? Então, isso é ter autoridade na minha concepção em relação aos filhos, sabe? E se você discorda de mim, ou se você tem outro pensamento, deixa aqui no comentário pra gente conversar sobre isso também. Mas é muito importante que a gente saiba respeitar a individualidade de nossos filhos. Mas isso, como eu disse, não quer dizer que você não vai pôr regras na sua casa, que você não vai educar o seu filho. Ao contrário, você vai sim educar, você vai sim pôr regras, naturalmente, tá? Mas dessa forma de respeitando a individualidade dele. Exemplo, existem crianças que dormem melhor, outras que dormem pior, mas não quer dizer que porque meu filho dorme pior, sei lá, precisa muito da mãe, que eu não vou em algum momento ensinar ele a dormir sozinho, eu vou, mas conforme a individualidade dele, aos poucos, entendeu? Respeitando o jeito dele. Enfim, gente, era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O link do meu e-book com conselhos de maternidade tá aqui na descrição. Também tem o meu Pix pra ajudar o canal e algumas coisas que eu indico. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!